Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, amados, mais uma vez, mais uma oportunidade de podermos dar. Estamos na campanha de Salmos, estamos no Salmo 18. E com a graça do Senhor, vamos mastigar esse Salmo 18. E compartilha para que a fé de outros crentes aí seja edificada. Segue a gente lá no canal PR Rivaldo Silva Oficial, lá no YouTube. E a intenção é levar Cristo nas redes sociais, levar Jesus Cristo nas redes sociais, e o Senhor venha salvar almas, não é? Edificar a fé dos crentes. E quem é convertido, fique firme nos caminhos do Senhor, porque Jesus está vindo. Amém? Salmo 18. E antes da gente ler, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Onde você estiver, prepara teu coração. Você vai ouvir se é no celular, se vai ser tarde, noite, manhã, não sei. Mas aonde você estiver, pare para ouvir, porque Deus vai falar muito conosco, vai nos ensinar nesse salmo. Ore comigo. Santíssimo Deus, Pai da glória, Pai das luzes, Pai das misericórdias, te adoro, te agradeço por mais uma oportunidade única, singular, Senhor, de meditar e compartilhar a tua santa palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa nossos pecados. Nos cobre com sangue glorioso do Senhor Jesus. Abra a porta da palavra, nosso coração está preparado para ouvir e aprender. Abra a porta do coração de cada um que vai ouvir, Senhor. Glorifica o teu nome mais uma vez, como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir, Senhor. Fale conosco, ganha almas para o teu reino, edifica a fé de teus filhos e filhas. Seja assim, para louvor e glória, adoração e exaltação do teu santo e bendito nome. Em nome do Senhor Jesus, já te agradeço. Amém. Salmo 18, Salmo de Davi. O primeiro salmo de livramento. Então, o título desse salmo é que Deus é o nosso Deus. É o Deus do livramento. E tem algumas coisas aqui que Davi fala sobre o Deus Altíssimo. E a gente vai aprender um pouco com esse salmo 18. Ele tem 50 versos. E a gente vai comê-lo todinho. Aleluia. Salmo de Davi, primeiro salmo de livramento, segundo o livro do 2 Samuel, capítulo 22, também está registrado esse mesmo salmo, essa mesma composição de Davi. E para o músico Mó, que é o salmo do Senhor, o qual Davi dirigiu esse salmo ao Senhor, e essas palavras dessa canção ao Deus de Israel, no dia que Deus livrou Davi das mãos dos inimigos dele e da mão de Saul. Também, como falei, está lá no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Aí no Salmo 18 aqui, repete. Abra sua Bíblia e leia comigo. Eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. De suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor, carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva, brasas de fogo. E houve saraivas e brasas de fogo, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou.
Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Do alto me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero. Com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus, saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rocheiro senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como a da corça e põe-me nas minhas alturas. Adestra minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, tua mão direita me susteve, e tua mansidão me engrandeceu. Alargastes meus passos, e meus artelhos não vacilaram. Persegui meus inimigos e o alcancei. Não retrocedi, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram diante dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste cair à minha frente aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me aborrecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desfalecerão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos a mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua posteridade para sempre. Oh, glória a Jesus. Salmo tremendo, não é? Composição maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, sabemos que Davi, ele foi escolhido por Deus, como o Senhor bem disse, que tirou ele detrás das ovelhas, né? Das malhadas ali. Davi, ele foi um eleito do Senhor e por ele ser eleito, Davi, ele foi escolhido, eleito para representar o próprio Senhor, Jesus. Davi não foi escolhido por ser escolhido, não.
Quando Deus rejeitou Saul ali, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, Deus rejeita Saul e disse para Samuel ir à casa de Jessé, porque escolheu um dos seus filhos e foi ali, Davi, o jovem Davi. E passou um perrengue muito grande, porque Saul, endemoniado, Saul perseguiu. A perseguição durou muitos anos, porque Davi chegou a reinar com 30 anos de idade, reinou 40 anos em Israel, o melhor rei de Israel até hoje. E então Davi tropeçou. O erro de Davi não foi só com Batseba, não foi só matar o soldado Urias, Davi teve alguns erros também, mas todos os erros ele pedia perdão, ele se consertava e alcançava a graça do Senhor. Tanto é que ele se tornou não só rei, ele era profeta, não só profeta, ele era músico, não era apenas músico, ele era compositor, e não era só compositor, Davi era um cantor, que quando cantava os demônios, o demônio que atuava em Saul batia em retirada, e ele foi segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração do Senhor? Porque Deus fez o projeto, sua lei, estabeleceu ela, deu para Moisés, Moisés deu para o povo, e Deus queria isso, como Davi, povo de coração quebrantado, humilde, que obedecesse os mandamentos, estatutos e os juízos do Senhor. E quando a gente entende todos os ungidos do Senhor, os eleitos, aqueles que foram escolhidos como reis, sacerdotes, profetas, para receber o Espírito Santo, para representar o Messias, Satanás nunca deixou isso barato. Nunca deixou isso barato. O máximo que ele podia levantar, ele levantava para pelejar, guerrear, combater, atrapalhar a vida daquele que Deus escolheu. E aqueles que ficaram firmes até o fim, glória a Deus que pela fé alcançou a salvação e vai reinar com Cristo. Tendo dito isto, Davi passou por muitos perrengues, porque ele recebeu o Espírito Santo. E Satanás fez de tudo para que Davi pecasse, para que Davi caísse nas tentações, nas seduções, nos encantos de Satanás. Davi vacilou algumas vezes, mas ele se reergueu e alcançou o perdão e a misericórdia do Senhor. Dê glória a Deus por isso. Deus mostrava a graça dele para o servo Davi. E Davi, ele teve uma experiência com Deus tremenda, maravilhosa. Davi contemplou Cristo na cruz, no Salmo 22, a gente vai chegar lá. Em muitos salmos de Davi, proféticos, messiânicos. Davi contemplou o seu Deus crucificado, ressuscitado, contemplou o seu Deus no céu glorioso e contemplou que ele reinaria com o próprio Deus de Israel. Então, Davi faz essa composição, que é um salmo enorme, de 50 versos, mas é muito gratificante porque aqui ele está colocando experiências que ele teve, confiando em Deus e colocando Deus em muitas representações aqui. Isso aqui é tremendo para nós que cremos em Deus. Hebreus 11:6, o escritor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E lembre que Jesus disse em João 4, 23 e 24, a mulher samaritana, que Deus é Espírito. Né? E procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Não é? Aleluia. E Davi acreditava no Deus de Abraão. Deus é Espírito, incorpóreo, material, invisível, abstrato. Deus é Espírito. Então Davi, pela fé, acreditava na existência do Senhor. E ele começa a dizer na primeira frase: eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. Glorificado seja Deus. Ponto. Só nessa primeira frase de Davi, a gente já vai aprender muitas lições. Lembre-se que o salmo aqui está sendo pessoal. É uma demonstração de amor, demonstração de gratidão, de obediência, de louvor, de adoração ao Senhor. E quando ele diz assim, eu te amarei, ele se coloca como a primeira pessoa do pronome pessoal. Sou eu, Senhor, que creio. Sou eu. Então lembre-se que Deus é um Deus pessoal. Então não é todo mundo que diz, Senhor, eu te louvarei. Não. É todo mundo que se garante, não é? Tem essa confiança na existência do Senhor. Eu te amarei. Porque João 8,47, Jesus diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus.
Quem não é de Deus não escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Está falando ali contra alguns judeus rebeldes, alguns fariseus. E quem é de Deus escuta as palavras do Senhor. Também tem um texto aqui, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. João diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso que eu estou dizendo, não é todo mundo que pode dizer que ama a Deus. Eu te amarei de coração, ó Senhor, ó Adonai. Aí ele chama Deus de quê? Minha fortaleza. Como uma poesia, ele chamando o próprio Deus da sua fortaleza, seu lugar forte, inabalável, indestrutível. Glorificado seja Deus. Então, medite comigo. Eu te amarei. Para poder falar isso aqui, eu já falei nos outros salmos, quem está acompanhando aí, eu já falei que tem que ter fé em Deus. E para se chegar a Deus, irmãos, não era qualquer um que se chegava. Somente estava ali no tabernáculo. Os pecadores tinham que passar pelos levitas, os sacerdotes, tinham que levar as ofertas, né, por causa dos pecados. O sumo sacerdote, no ano da expiação, uma vez no ano, entrar no lugar santíssimo, por causa do pecado dele, do pecado do povo de Israel. Então não era qualquer um que podia abrir a boca e dizer que amava a Deus. Tinha que ser justificado, perdoado e recebido pelo Santíssimo. Louvado seja Deus. E para receber o Senhor, perdoado, receber a graça do Senhor, a justificação. E Davi entendia isso muito bem. E por isso que ele tinha moral de dizer, eu te amarei de coração. De coração. Por quê? Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar a você o porquê. Pergunta aí por quê. Salmo 50, a gente vai chegando lá, né? Mas dá para dar adiantada. Salmo 50. Não é todo mundo que pode abrir a boca para dizer que ama a Deus, não. Versículo 16, verso 16 ao 22. Mas Deus diz ao ímpio, olha aí, ao ímpio. De que te serve recitares meus estatutos e teres nos lábios minha aliança, visto que aborreces a correção e lanças minhas palavras para trás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e te associas a adúlteros, soltas tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal do filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Isso aqui é o ímpio, perverso, imoral, filho do cão, onde Deus diz, o que tu tem aí de falar os meus mandamentos na tua boca? Olha para isso. Adúltero, profano, ladrão, rebelde, desobediente aos pais, fala mal do próprio irmão. Mas Deus, me calei. Então, escuta isso, para que Deus não faça em pedaço ninguém livrar. Então, não é todo ser humano que pode dizer como Davi, primeira lição, eu te amarei de todo o coração. Jesus dá uma resposta a isso aqui em João 14, versículo 21 ao 23. João 14, Jesus disse aqui, ó, para os discípulos, na ceia, né? Depois da ceia ali, Judas já saiu para trair ele. João 14, 21 ao 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o 23. Jesus respondeu aqui a Judas, não os Iscariotes. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo, o amor a ele, o amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Davi está dizendo, eu te amarei, uma promessa, um voto, um juramento de cumprimento. Eu te amarei de quê? De coração. Coração aqui fala da alma,
todo sentimento, a sede dos sentimentos, de prazer, vontade, querer, desejo. Então, Davi está dizendo, eu te amarei de coração. O amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Aí Davi está dizendo, eu te amarei de coração. Ou seja, eu obedecerei os teus mandamentos de coração. Quer dizer o quê? Da alma, do âmago. Eu obedecerei os teus mandamentos de todos os meus sentimentos, de todo o prazer que eu tenho, de todo o desejo que eu tenho, de toda a vontade que eu tenho. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Ó Senhor, ó Adonai, minha fortaleza. Isso aqui se remete a Êxodo 20, do verso 6. Aleluia. Glória a Jesus. Êxodo 20, verso 6. Isso aqui. Eu vou ler o 4 até o 6, que aqui é a lei contra a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Hein? O que é que Davi está dizendo para o Senhor? Qual a promessa que Davi está dizendo? Israelita, descendente de Abraão, eu te amarei de coração. De amar a Deus e obedecer seus mandamentos. E por obedecer, olha a promessa de Deus, de bênção, e faço. Deus faz o que? Misericórdia. Lembre-se, deixa eu abrir um parênteses aqui. A misericórdia de Deus não é como a misericórdia humana, que é se colocar no lugar do próximo, sentir a dor alheia. Não. A misericórdia, eu não recordo aqui a palavra hebraica, mas a misericórdia é como um ventre, o ventre da mulher. A misericórdia de Deus é como um ventre, o útero da mulher, como a mulher gera o filho e dá a luz ao filho. Então a misericórdia de Deus é baseada nisso, é como Deus está dizendo para nós, vocês saíram de dentro de mim, sopro, né, nas narinas de Adão, fez alma vivente. Então, quando Deus diz, e faço misericórdia, é Deus dizendo que nós somos a sua criatura. Aleluia. Mas a misericórdia de Deus é para quem? E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam. Aleluia. Glória a Jesus. E guardam os meus mandamentos. Hein? Aleluia. Você pensa que Deus ama todo mundo, é? E guardam os meus mandamentos. O amar a Deus é guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Louvado seja Deus. A gente vai ver aqui em primeira carta de João. E guarda seus mandamentos. Então Deus ele faz misericórdia, ou seja, Deus tem compaixão. Olha Romanos no capítulo 9. Paulo explica aqui, né? Redigindo a carta ao servo do Senhor. Paulo falou, né? O servo de Deus estava redigindo. Capítulo 9 de Romanos, versículo 14 ao 18. Que diremos? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Uma coisa tremenda. Assim, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra, de sorte que ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Como ele endureceu o coração de Faraó, ele pesou o coração de Faraó. Lá em Êxodo 32, Deus disse isso para Moisés, e Paulo aqui, ele repete para a igreja de Roma, a igreja do Senhor que estava ali em Roma, que Deus ele tem misericórdia de quem ele quiser ter. Quando o povo pecou e Moisés quebrou as duas tábuas, Moisés pediu que Deus não enviasse anjo, mas que Deus fosse com eles. Deus disse, eu não vou, esse povo é rebelde, esse povo não me obedece. Moisés disse, se tu não for, risca meu nome no teu livro. Tu tens achado graça aos meus olhos, conhece pelo meu nome. E o Senhor disse, falasse bem, eu estou me agradando de você, não vou enviar um anjo. Eu vou
no meio de vocês, mas terei misericórdia de quem quiser ter. Riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim, Moisés. Pronto. Resolvido o assunto. Aí Paulo ali confia nisso aqui. Então veja, que amar a Deus de todo o coração não é para qualquer um. Deus é espírito. E você vai passar por provas, por testes de obediência, desse amor que você proclama. Jesus passou por isso, por guardar os mandamentos do Pai. Veja o que o mestre passou: escárnio, zombaria, difamação, calúnia, injúria, perjúrio, todo tipo de ferramentas que Satanás usou, e no final, cruz. E até o fim ele mostrou obediência aos mandamentos do Pai, e no final o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Isso ensina o quê? Se a gente for fiel como o Senhor Jesus, como Davi, não é? Que estava crendo em Cristo, e Cristo veio, que é Jesus. E se a gente for fiel até o fim, sofrendo por causa do Senhor, guardando os mandamentos, sofrendo por isso, teremos a ressurreição do nosso corpo. Isso é o que? Teremos a vida eterna, crente. Fala aqui do sofrimento do servo do Senhor, bíblicos, e os servos de Deus da história da igreja, quanto sofreram por causa do Senhor. Não escaparam do sofrimento, que Jesus disse que iríamos sofrer por causa do seu nome, o mundo iria nos odiar. Mas isso é um teste de obediência. Se guarda os mandamentos do Senhor, não é? Amará o Senhor de todo o seu coração, que é um dos primeiros mandamentos aqui em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. Davi cumpriu esse mandamento aqui, ó. Deuteronômio. Capítulo 5 não, capítulo 6. Oh, glória. Versículo 4 e 5. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oh, glória a Jesus! Amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu soberano, teu dono, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todos os teus sentimentos, todo o teu prazer por Ele, não é? Todo o teu desejo por Ele, aleluia, e todo o teu poder, toda a tua força. Isso se repete em Mateus 22, 36. Jesus foi interrogado, né? Mateus 22, 36. Aí Jesus cita isso aqui. Versículo 34. Vou ler 34 até o 40. Mateus 22, 34 ao 40. Os fariseus, ouvindo o que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Mestre, chegou logo bajulando. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus sabia da armadilha dele, né? Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Olha aí, tudo que você sabe sobre Deus, o que foi revelado, os atributos comunicáveis de Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Dê um glória bem gostoso para o Senhor. Levítico 19, 18. Está esse texto aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Então, Davi, só nessa primeira parte aqui do Salmo 18, eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. Então, amá-lo é obedecer os seus mandamentos. Nunca esqueça disso. E voltando aqui em Deuteronômio 5:10, está escrito aqui, ó, a repetição da lei, né? E faço misericórdias e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é a prova do amor do Senhor para quem obedece a sua lei, crente. Aleluia. E reconhece que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Quem não faz isso, infelizmente, está debaixo da ira do Senhor.
Como assim? João 3,36. Jesus disse: aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A indignação de Deus, a raiva de Deus sobre o pecador não arrependido permanece. Por isso que você vê desastres, calamidades, outras coisas acontecendo na terra, que o povo não quer obedecer à lei de Deus, crente, não crê em Jesus, não obedece a Jesus, não quer saber do Senhor. E a qualquer momento desastre vai vir. Eles estão caminhando a passos largos para o abismo. Provérbios 14:12, Salomão diz que há caminhos para o homem parece perfeito, mas no final é caminho de morte. Eles estão caminhando para o abismo. Deuteronômio 7:13, 7:13. Eu vou ler 11:13. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança, o pacto e a beneficência que jurou a teus pais. E ele te amará. Olha que coisa linda. Ele te amará, te abençoará, vai te socorrer, vai te favorecer, vai te dar vitória, vai te dar vitória. E te fará multiplicar. Olha a promessa. Também abençoará o fruto do teu ventre. Teu filho será abençoado. O fruto da tua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais. Dá. Isso aqui era para Israel, se aplica para a igreja por causa do Senhor Jesus. Deus hoje, ele só vai nos amar, nos abençoar, nos fazer multiplicar, abençoar nossos filhos, o fruto da terra, o grão, o suco, o azeite, a criação das vacas, para quem trabalha na agricultura, o rebanho do gado miúdo, a terra, se crê em Jesus Cristo de Nazaré. Se não for isso, essas vitórias jamais acontecerão na vida do pecador. Isso aqui era para Israel, debaixo da antiga lei, e hoje se aplica a Cristo, tudo isso Deus faz. Porém, se crê em Jesus de Nazaré. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essas vitórias estão só reservadas para quem crê em Jesus. O versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos, nem homem, nem mulher, entre ti haverá estéril, nem entre teus animais. Esse capítulo 7 aqui é tremendo. Olha, para o crente fiel que crê em Deus através de Jesus, porque em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, revela que Jesus expressa a imagem do Deus invisível. Então, em Cristo, nenhuma mulher ficará estéril. Aleluia. Nenhuma. O Senhor de ti desviará toda enfermidade. Em Cristo, Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz, enfermidades. Mas quer dizer que a gente vai ficar, sem ficar doentes. A doença vem, mas não quer dizer também que Deus não possa curar. Também se Ele cura, se Ele quiser, né? Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos que te aborrecem. Essa promessa está sobre a igreja. Deus não vai colocar nenhuma doença que Ele castigou o Egito para libertar Israel. Mas Deus vai colocar essas doenças em quem aborrece a igreja. Dê glória a Deus por isso. As doenças, as enfermidades, onde Deus vai ferir aqueles que aborrecem o seu povo. E aqui muitas e muitas outras promessas que eu não vou ler, porque aqui fala de muitas outras coisas. E aqui fala da promessa de amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Capítulo 10, versículo 12 ao 22 de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, agora, pois, igreja, agora, pois, crente, agora, pois, ó pecador, senão que temas o Senhor, respeite, reverencie o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração
e com toda a tua alma. Servir a Deus é adorá-lo, porque a palavra avodar, a palavra hebraica, quer dizer adoração, reverência, prostração apenas a Deus, e trabalho, serviço sagrado, ou seja, trabalhar para Deus, isso é adorar. E Moisés está dizendo, o que é que Deus quer? O que é que Deus quer? Agora em Cristo também, o que é que Deus quer? Pede, senão que temas o Senhor. Creia, não vá para outras religiões. Procure Deus em Cristo Jesus. Oh glória. Temas o Senhor, teu Deus. É teu Deus. Ele é o nosso soberano. Não são os orixás, não é Maomé, não é Buda, não são os deuses hinduístas, não é a nova era, não é Scientologia, não é a religião Bahá'í, Jainismo e tantas outras religiões. Não. Mas é o Senhor, apenas Jesus, teu Deus. Andar aqui é estar continuando obedecendo. Ó. Pegar a lei de Deus e fazer a regra de vida, de fé e prática. Em todos os seus caminhos. Todos, não tem que deixar um de fora. Todos os caminhos, que ou seja, a lei de Deus. E ames. Obedeça e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. O que é que Davi está dizendo no Salmo 18? O que é que Davi está dizendo aqui, amor? Que vou te amar. Eu te amarei. De coração, ó Senhor, minha fortaleza. Você pensa que isso aqui é para todos, é? Declarar um negócio desse, ainda mais numa música. Aleluia. Com toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Tanto é que na morte de Davi, antes de ele morrer, acho que é primeiro Reis ali, ele chama Salomão e diz a Salomão, guarda os mandamentos do Senhor, os estatutos e juízos de Deus. Davi não disse para Salomão guardar os tesouros, ouro e prata. Não, minha espada é o exército. Não, Davi disse, guarda os mandamentos, Salomão. Ele entendeu, quer ser próspero, quer ter vida eterna. Quer ter Deus ajudando, guarde a lei do Senhor. Salomão até começou bem lá na frente. Ele quebrou a lei de Deus. Deus também rasgou a lei. Rasgou o reino da mão de Salomão. É desastre para todo aquele que desobedece, irmão. É desastre, viu? Aleluia. Cadê? Para guardares os mandamentos do Senhor, os estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Não é para o bem de Deus, porque a lei é eterna. A lei é eterna, é para o nosso bem. Que vai nos agradar, nos beneficiar, nos favorecer, nos dar vitória. Isso aqui não é para o diabo, não é para os demônios. Isso aqui é para ele é o lago de fogo, isso aqui é para a nossa vitória na terra, como no céu. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, bem como a terra e tudo o que nela há. Tudo é do Senhor, crente, nada é do homem, tampouco é do diabo. Então somente o Senhor tomou prazer, alegria, felicidade, contentamento, satisfação em teus pais para os amar. Aleluia, fala dos antepassados de Israel. E a vós, olha aí, vocês, semente deles, descendência deles, escolheu depois deles. Veja, tantos povos, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, mas Deus preferiu o quê? A aliança. Olha, vou amar teus filhos, teus filhos, teus filhos, e todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a cerviz, ou seja, soberba, pescoço erguido. O coração aqui é marcado pela obediência à lei do Senhor. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não aceita barganha. O que Davi está dizendo? Eu te amarei. Por que eu te amarei? Porque tu és o Deus dos deuses. Porque tu és o Senhor dos senhores. Porque tu és o Deus grande. Porque tu és poderoso e terrível. Te amarei porque o Senhor não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. E ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas
que teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão, cumprindo, né, a multiplicação do povo de Israel. Olha os benefícios de amar o Senhor. Recebe o amor também do próprio Deus. Isso é tremendo. É para glorificar o Senhor. Capítulo 13, versículo de 1 a 3 de Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te der um sinal prodígio, e acontecer tal sinal prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos a eles. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, testa, para saber se amais o Senhor. Deus te prova e me prova para você saber se a gente ama Ele. Amar aqui é obedecer, viu? Vosso Deus com todo o coração e com toda a alma. Vou provar, vou testar, para ver se me ama, ou seja, se me obedece de todo o coração, de toda a alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, a Ele servireis e vos achegareis, só a Ele adorar. Se tiver outros aí, profetizando, outros deuses, religiões, não vá não, porque Deus está dizendo aqui, através de Moisés, eu permito os demônios aí, se andar para testar se me amam. Está também em Deuteronômio, capítulo 8, né? Olha aqui, versículo 2 até o 6. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Mas assim, Deus não humilha ninguém não. É porque esqueceu de ler Deuteronômio, capítulo 8, a faculdade de Jeová. Humilhar é rebaixar, é subjugar a autoridade do Senhor. E te tentar, te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus disse na cara do diabo, lá em Mateus capítulo 4. Nesses 40 anos nunca se envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé. Olha que coisa linda, Deus cuidando. Confessa, pois, no teu coração. Davi disse o quê? Te amarei de coração. Confessa no teu coração, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andar nos seus caminhos. Davi estava sendo provado. E um dos mandamentos é entender que o Senhor é o único Senhor. O primeiro mandamento. Ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É o único Senhor. É a primeira ordem que Deus dá. Aí Deus testa. Eu quero ver se ele ou ela vai entender que eu sou o único Deus. Vai, Satanás. Teus demônios aí, olha. Levanta Baal, Astarote, Moloque. Quero ver quem vai seguir eles. Vai, eu vou deixar. Eu vou provar. Se vão me obedecer e me amam mesmo, de todo o coração. Aí Deus viu o quê? Muitos só amavam. Jesus disse, esse povo só me honra da boca, mas o coração está longe de mim. Como está teu coração com o Senhor, crente? Em Lucas 6,46, Jesus disse, vós me chamais de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. E agora? Na boca de Isaías, Deus disse, Jesus frisou, esse povo me honra com os lábios. Só honra. Aleluia, glória, tu é lindo. Mas o coração está longe. Ou seja, os sentimentos por Deus estão longe. O desejo por Deus está longe. No primeiro teste, pega o beco. E desaparece. Por isso que Deus nos prova. Para saber se amamos a Ele ou não. Humilhei, rebaixei, tirei amigos, tirou maridos, deixou as mulheres viúvas. Tirou esposas, deixou o marido viúvo. Tirou os pais, deixou os filhos órfãos. Tirou os filhos e deixou os pais sem filhos. Irmão? Tirou o emprego, está desempregado.
Quero ver se tu me ama, se tu me obedece, se tu me ama de coração, se tu tem desejo por mim, ou se é dinheiro. Sai, vou fechar a porta. E fica mofando 10, 20 anos desempregado. Aí Deus ali, ó. Hein? 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 Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho, poucos encontram. Ele é a própria porta, em João 10 ele, eu sou a porta, entrai por esta porta, e a porta é estreita, aleluia. Ele tá até de banguinho assim, de fininho. Glória quando a gente obedece. Glória a Deus, quando a gente obedece, o Espírito Santo é como óleo. O Espírito Santo é o óleo para a gente deslizar, para entrar deslizando. Ó. Aleluia. Tá brincando, é por isso que não é todo mundo que pode dizer que ama a Deus de coração. Porque Deus prova. Deus testa. Irmão, Deus não se encanta com uma voz bonita, roupa bonita, um rostinho bonitinho. Deus não se encanta com isso não, irmão. Quer alegrar o coração de Deus? Obedeça. Obedeça. No século XXI, Deus prova para ver se você vai procurar Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, se você vai procurar os santos católicos, se você vai procurar Maomé, se você vai procurar Buda, os budistas, a doutrina deles, se você vai procurar Allan Kardec. Tem muitos crentes que se desviaram e foram para o kardecismo. Se você vai procurar Mesa Branca, se você vai procurar a religião aí, Rastafari, Bob Marley, hein? Que muitos se desviam para ser maconheiro e ficar lá. Vai! Você vai procurar os 300 milhões de deuses dos hindus no Rio Grande ali, ó. Vai tomar banho no Rio Grande. Vai! E Deus deixa. Ó. Se vai virar ateu. E Deus deixa. Ó. Quero ver se me obedece. O primeiro mandamento é qual? Amarás o Senhor teu Deus. Ui, só Ele é Deus. Fora Ele não tem mais nada. Se vai virar satanista, se vai para a religião Wicca, né? Se vai para bruxaria, vai, Deus deixa, vá. Irmão, Deus sabe quem é e quem não é. Naum disse que Deus conhece os que confiam nele. Vou repetir, viu? Naum, no capítulo 1, acho que é o versículo 3, Naum diz que Deus conhece os que confiam nele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não falar errado aqui, deixa eu abrir aqui em Naum. Deus não se engana, não. Nem se engana, e ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, não. Deus sabe quem é e quem não é, crente. Oh glória, oh glória. Louvado seja o nome de Jesus. Naum, no capítulo 1. Oh glória. É o versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 7. Não é 1:3, não, 1:7. Deus conhece, ei, Deus te conhece. Deus, Ele te conhece. Eita, Deus prova. Nós estávamos vendo a reportagem, a bebezinha, né, que tinha 1 ano, ia fazer 2 anos agora em fevereiro, e morreu ali porque caiu numa cisterna. Olha Deus provando os pais. Vem, permite a morte, a tragédia veio, vem. E aí? Deus, em Gênesis 22, provou Abraão. Porque se eu fugir aqui, vou entrar já em outro tema, né? Deus prova os crentes. Deus chamou Abraão, em Gênesis 22, me dá teu filho que tu ama. Esperou 25 anos para receber a promessa, hein? Tu aguenta 25 anos esperando? E quando Deus dá a bênção, Deus pede a bênção de volta. Toma a promessa, Senhor. Aleluia. Aí quando vai apresentar, subir do monte Moriá a Isaac. Pai, tá aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Vamos subir. Preparou o altar, amarrou o menino. Quando ia passar a peixeira, o anjo bradou. Não faça mal ao menino. Eita, aleluia. Porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não poupaste teu filho, o teu único filho. Mas está escrito, oferece o teu filho a quem tu amas.
Olha onde Deus tocou em Abraão. Sabia que amava com amor de pai. Mas Deus queria o amor de Abraão, em primeiro lugar, o amor de Abraão a Deus, crente. Tanto é que Jesus diz isso em Mateus 10. Jesus diz isso aqui, ó. Aleluia. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vou dizer uma palavra, vá dormir e não vá dormir perturbado, não. Se o Senhor lhe escolheu, João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vai de fruto, o vosso fruto permaneça. E tudo que pedir a meu Pai no meu nome será feito. Deus escolheu. Se porventura você amar o Pai mais do que a Cristo, a mãe mais do que a Cristo, o filho ou a filha mais do que a Cristo, o Senhor, Ele tira de você. Dói ou não dói? Ele tira de você. Porque Ezequiel, eu tenho que falar e tenho que provar na Bíblia. Ezequiel 18,4. Deus diz, todas as almas são minhas. E a alma que peca, essa morrerá. Mas, Senhor, um bebê, Senhor, uma criança não tem pecado, Senhor. Mas se essa criança, o marido, a esposa, o que tiver no lugar de Deus se torna idolatria. Para Deus não que perder, nem perder o filho, a filha, o marido, a esposa, Deus chama para ele. E não se torna digno do Senhor Jesus. Isso é pesado demais, crente. Isso é pesado demais. O povo não lê isso aqui, não sei que o povo lê. Só lê Lucas 1,37, Salmo 23. Isso é muito pesado. Quando a gente entende que Deus prova, testa. Davi está dizendo que ama o Senhor porque Davi foi testado. Situações na dependência de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Esperar confiantemente no Senhor, a provisão de Deus não é para qualquer um. Não é. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o teste, olha, Provérbios, acho que Provérbio 15, 13. É isso mesmo. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando Deus prova o seu crente, o seu servo fiel, o coração, quando está alegre depois da vitória, né, fica o rosto, deixa o rosto bem bonito. Mas a dor do coração abate o espírito. Quantos não ficam com o semblante triste? É provado, irmão. É testado. Se você vai permanecer ali, ó, crendo na existência do Senhor. Sangue na canela, mas está ali, ó. Veja Paulo e Silas em Atos 16. Foram presos porque expulsou um demônio, não é? Aquela mulher que adivinhava. Eles foram presos. O que aconteceu? Apanharam, ficaram no cepo, no tronco, mas oravam, louvavam e Deus causou um terremoto. Olha como eles foram provados. Deus deixou apanhar, irmãos. Sentir dor física, além de dor moral, psicológica. Hein? Satanás, ele faz de tudo. E sem falar 2 Coríntios 11, 23, ali Paulo fala uma lista, né, de coisas que ele sofreu. Deixa eu ler aqui, para você entender que Deus testa o crente. Deus me testa, te testa. Somos testados 24 horas por dia. Não é só um teste, não. É até a volta de Jesus. 2 Coríntios 11, 23 em diante. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Deixa eu parar aqui. Aguenta, Tamires Roberta. Recebi dos judeus uma quarentena. 39 chicotadas. É chicote. Se Paulo tivesse hoje aqui e ele mostrasse as costas, você ia ver os vergões ali. Ó. 3 vezes fui açoitado com varas. Hein? Hoje os crentes cristal, não podem receber uma palavra dura, já fica de biquinho. É uma carinha feia, já fica... Olha, já quer se desviar. Imagina se fosse açoitado com vara.
Não, Erivaldo. Hoje isso não acontece porque era só a lei. Hoje nada. E a janela 1040? É porque os crentes no Brasil, muitos são lights. Mas vai ver o que os irmãos cristãos estão passando? Perdendo casas, perdendo as esposas, perdendo o marido perdendo a esposa, os pais perdendo os filhos perdendo os pais, as congregações sendo destruídas. Vai ver o que a China está fazendo com a igreja? Vai ver? É porque não é no Brasil, não é no Brasil. Vai para dizer que mudou? Mudou o quê, crente? Mudou o quê? Uma vez fui apedrejado, já recebeu pedrada por causa de Jesus? Você já recebeu derreva sobre a face? Você já recebeu pedrada porque expulsou um demônio no nome de Jesus de um lugar? E as pessoas preferem demônio do que Jesus? Que o demônio dá lucro. E Jesus está trazendo prejuízo para eles. Eles não querem Jesus. Lembra de Gadara? Preferiram os porcos e mandaram Jesus embora. E nem sequer louvavam a Deus pela libertação daquele endemoniado. Hein? Recebeu pedrada porque libertou a mulher daquele demônio. Foi preso. Paulo. E depois aqui recebeu pedrada. Principalmente por causa da deusa Diana, lá em Éfeso. Paulo ficou quase como morto. Hein, irmãos? 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei em mar aberto. E o frio. Deus não testa não, é? Deus não prova não. É Deus dizendo, quero ver se tu vai me amar, Paulo, de todo o teu coração. Vou deixar tudo isso acontecer na tua vida. Em Atos 9,15, Jesus já tinha dito que ele ia sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, olha para aí. Ladrões, em perigos das minhas nações, da própria nação dele. Os conterrâneos de Paulo. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, os falsos crentes, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, olha Paulo sofrendo fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E ele ainda tinha força para cuidar da igreja. Meu Deus do céu, dos convertidos, não é? Deus não prova, irmãos? Deus não prova? Deus te prova. Deus te prova. Provou os apóstolos, foram presos, apanharam, no nome de Jesus. Deus manda anjo, liberta. Louvado seja Deus, crente. Deus está nos provando. Lá no nosso trabalho, né? Só a gente contempla. É prova, é teste. Mas estamos aqui, Senhor, dando glória. Aleluia. Dizendo que só tu és o Senhor. E só Jesus é o único mediador. Só Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Só Ele nos salva, nos liberta, nos livra, crente. Eita. Se tu tem força, crente provado, aba a boquinha, dê um glória para Jesus. Ah, Deus grande. Em Deuteronômio 15 ainda, versículo 16 e 17. Porém, se ele te disser, não me afastarei de ti, porque ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha na porta, e será teu servo para sempre. E também assim farás a tua serva. Isso aqui é a lei para os servos perpétuos. E por amar o Senhor, temos as nossas orelhas espiritualmente furadas, marcadas pelo Espírito Santo, e servimos a Deus para sempre. Oh, glória! No capítulo 23 ainda de Deuteronômio, bendito seja Deus, do 1 ao 5, oh, glória! Aquele a quem forem trilhados os testículos ou for cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração jamais entrará na congregação do Senhor. Porque não saíram com pão e água para vos receber no caminho, quando saíeis do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, e de Peor na Mesopotâmia, para te amaldiçoar.
Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou a maldição por bênção, porque o Senhor teu Deus te amava. Aqui nessa lei, todo aquele que tivesse uma anomalia física estava fora da congregação. Hoje em Cristo, isso não existe. Mas algo aqui se aplica através de Cristo, sim. Por quê? Porque Balaão se corrompeu, em Números capítulo 23 ao 25, se vendeu para amaldiçoar o povo, se vendeu para Balaque, o rei dos Moabitas, e Deus mudou ali, né, as maldições em bênção, trocou a palavra de Balaão. E Deus aqui, através de Moisés, diz, porque o Senhor te amava. Deus não permitiu, olha. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, trocou a maldição, o azar, o flagelo, a derrota, o desastre, a desgraça, a ruína, por bênção. Ao invés da morte é vida, ao invés de cair está levantado, ao invés de azar é sorte, ao invés de derrota é vitória. Aleluia. Por que Deus fez isso? Aí Moisés diz, porque o teu Deus te amava. Recebe essa mensagem, você que está sendo fiel ao Senhor Jesus. Por Deus em Cristo nos amar, por crermos em Jesus e recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, Deus nos ama. Jesus disse lá em João 14, 24, quem me ama, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Pregai amor. Porque o Senhor nos ama em Cristo, Deus não vai deixar nenhuma maldição chegar sobre nós. Toma posse, nenhum azar vai chegar. Nessa live, o Espírito Santo confirma quem tentou te azarar. Balaão foi fazer bruxaria. Pode ir para o PG, pode ir para Mata Virgem, cachoeira, boneco de voodoo, sapo costurado. Pode oferecer no Aguidar farofa, pode dar champanhe, galinha. Pode ir para o terreiro, pode ir para o cemitério, pode fazer o que quiserem. Deus, Ele não vai deixar, não deixará, não. Deus não ouvirá aqueles que são Balaão do nosso tempo, porque o Senhor nos ama em Cristo. Deixa eu azarar, vai azarar não, é agora que eu vou dar sorte, vou dar vitória, vou fazer progredir, vou dar sucesso físico, vou dar saúde plena aos ossos, vou dar saúde mental, vou dar inteligência, vou dar sabedoria, vou dar conhecimento, vou me revelar para ele, para ela, oh glória, vou dar o meu espírito para ser um comigo, eita grande, meus anjos vão acampar ao redor, porque vai proteger, vou dar meu livramento, minha salvação, meu amor, a minha paz, a minha alegria, a minha misericórdia, o meu perdão, minha bondade vai estar sobre eles, olha. Não pega, vai andar sem medo, aí tem perigo, mas não tem medo, porque o Senhor está conosco. Então, olha, se não trabalha, não vai faltar feira, não vai faltar feijão, arroz, carne, água. Como assim? É o Senhor que provê. Se tem dívida, Ele manda o dinheiro chegar e paga as dívidas. Vai vivendo. Aleluia. Porque Ele nos ama. Maldição nenhuma chegará na vida de quem é fiel. Aleluia. Lembra de Daniel? Tentaram azarar e amaldiçoar? Jogaram Daniel na cova? Quem jogou caiu na cova. Foram comidos pelos leões, crente. Lembra dos irmãos de José? Tentou amaldiçoar, mentiram. Quase 20 anos depois, eles viram o irmão governador mandando neles. E tantos exemplos bíblicos aqui de que Deus provou e eles foram honrados e nenhuma maldição chegou porque o Senhor cancelou. Eita! E tanto é que a promessa em Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor diz, quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem abençoará, eu abençoarei. Tu serás uma bênção, Abraão. E essa bênção percorre até hoje em Cristo para nós. Coisa gostosa de falar. Eita, glória ao nome de Jesus. Vamos que vamos, que eu estou só no versículo 1. Capítulo 30 de Deuteronômio. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro
e se apiedará de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que teus desterrados estejam na extremidade do céu. De lá o Senhor teu Deus te ajuntará e te trará de volta. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. Ele te fará o bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Eita! Tu te converterás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para o bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em teus pais. Olha que coisa tremenda. Deus vai se alegrar com os crentes fiéis no passado, se esse povo obedecesse. Assim também, se nós obedecemos os mandamentos do Senhor, Deus vai nos alegrar e tudo vai crescer, tudo vai prosperar. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma. Porque este juramento, esta promessa que hoje te ordeno, não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Olha, não é segredo. Não está nos céus para dizeres: quem subirá para nós aos céus? Quem nulo traga e nulo faça ouvir, para que a cumpramos. Tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que a cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para que a cumpras. Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal, porque te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, estatutos e juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e servires, eu te declaro hoje que certamente perecerás. Não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir. Depois de atravessares o Jordão, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Irmãos, muitos estão perecendo porque não creem em Jesus e não obedecem os mandamentos de Deus. Não querem saber. E o Senhor fez essa promessa para Israel. O povo de Israel vacilou, pecou feio, muito feio, e foram consumidos pela ira de Deus. Estamos em Cristo, na nova aliança. Se cumpre isso também, se não quisermos nada com o Senhor, o pau vai cantar, o bambu vai entortar para cima de nós. Certamente nós iremos perecer. Quantos estão morrendo porque não querem nada com o Senhor? Ei, estamos gravando essa mensagem aqui. O dia vai amanhecer nessa terça-feira. Quantos não estão marcados para ir embora? Quantas tragédias nós não sabemos? Quantos estão nos hospitais que querem nada com o Senhor e ali mesmo vão ficar? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não vai dar para terminar o Salmo 18, porque ele tem 50 versos. Eu fiquei apenas no primeiro. E eu quero terminar com a carta de João, porque aqui eu frisei sobre o amor a Deus, né, que é obedecer os seus mandamentos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que gerou, que ama a Deus, né, ama também
ama também o que dele é nascido. Quem ama a Deus, ama o próprio Filho. Jesus não tem como amar a Deus sem amar o Filho. Jesus disse em João 5,23, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Pai, não honra o Filho. Não é? Olha para aí. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os crentes convertidos, não é? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A lei de Deus é leve, crente. Mateus 11:23, Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eita, louco! Tudo isso se aplica para o crente fiel. Eita, glória ao nome de Jesus. E mais, e mais, e mais versículos, crente, que a gente poderia passar a noite todinha falando disso aqui, porque é glorioso. Primeira carta de João ainda, capítulo 2, versículo 3 ao 5, João diz, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Olha isso, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Davi, no Salmo 18, disse que amaria ao Senhor, porque ele conhecia o Senhor. E João está dizendo, nisto sabemos que o temos conhecido. Você conhece a Deus? Se, olha a hipótese, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Espírito Santo, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, é um filho do diabo, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, daramandou revorig resui, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amor, Jesus é grande. Derabacante o reva sobre a face. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus disse em João 15:7, se vós estiveres em mim, minhas palavras, minha lei, meus mandamentos estiveres em vós, tudo que pedir será feito. João 17:17, Jesus disse, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica-os nos teus mandamentos. Os teus mandamentos são a verdade. Separa do pecado pela tua lei. A tua lei é a verdade. Aleluia. Isso é santificar, é separar do pecado pela tua lei. A tua lei é a verdade. Eita, Deus grande. Aquele que guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Isso quer dizer o quê? Romanos 5:5, Paulo diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. João está dizendo que quem guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. E esse amor está pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o selo, é a garantia de que nós somos salvos e vamos herdar a salvação eterna. O amor de Deus está em nós, ou seja, o Espírito de Deus está em nós, trabalhando esse amor e aperfeiçoando. E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. E terminamos. E vamos continuar no Salmo 18. Só fiquei no primeiro verso, olha para aí. Eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. Eita, glória a Deus. Isso foi um juramento de Davi. Foi um voto que ele fez. Eu te amarei. E amar você entendeu o que é obedecer a Deus. Eu obedecerei, Senhor, teus mandamentos de todo o meu coração. Teus estatutos, tuas leis. Não vou roubar, não vou adulterar. Não vou ter ídolos para me prostrar.
Eita, vou ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Glória a Jesus. Hoje em Cristo, vamos amar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende, crer que só Jesus é o único Senhor e Salvador, crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você entende porque tem tantas orações que não são respondidas? Porque não se guarda os mandamentos do Senhor, não se obedece os mandamentos do Senhor. O Espírito Santo não habita. Em Mateus 7, 21 e 22, o que é que Jesus diz? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. E eu vos direi abertamente, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Que praticavam o pecado, dominados pelo diabo. O espírito de mentira habitava nessas pessoas, a qual vão ouvir isso da boca do próprio Senhor, o Rei da Glória, onde o Espírito Santo não habita, porque não guarda a palavra do Senhor. Aleluia. Não rouba, não vai defraudar ninguém, não vai cometer adultério, não vai cometer prostituição, não é? Não vai ser um profissional do sexo, vai ganhar dinheiro em troca de sexo, não vai roubar, não vai ser avarento, não vai ser idólatra, não vai ser maldizente, não vai ser desobediente aos pais e às mães. Aleluia. Não vai ser invejoso, não vai ser soberbo, não vai ser rancoroso. Não. Oh, glória. Não vai ser sensual, não vai entrar na luxúria, na lascívia. Não vai. Não vai ser bebarrão, não vai ser cachaceiro, não vai ser craqueiro, não vai ser maconheiro, não vai usar drogas ilícitas, não vai ser enganador, não vai dar falso testemunho de ninguém, não vai ser blasfemador, não vai ser homossexual, não vai ser lésbica. Que quem guarda os mandamentos de Deus jamais pode estar nessa iniquidade. Hein? Aleluia. Vai se livrar de tudo isso. Ele vai receber o Espírito Santo e vai obedecendo os mandamentos de Deus. Fica essa reflexão para a tua vida, tu que é crente. Leia mais a palavra, estude mais a lei do Senhor. Seja como Davi, o crente Davi. Faça essa promessa. Leia para aprender que o Espírito Santo abre nosso entendimento e prometa obedecer a Deus. Vai doer, viu? Vai doer. Vai. Porque, olha, eu concluo que quem obedece a Deus, irmão, dói um pouquinho, viu? É gostoso porque as bênçãos, muitas vitórias vêm. Mas dói um pouquinho. Dói um pouquinho. Para chegar a bênção demora um pouquinho, mas... Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque melhor é que padeças, que sofra, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ou seja, você sofre porque está fazendo bem e Deus está permitindo, se assim Deus quiser. Você faz o bem, Deus também não pode querer que você faz o bem e vai sofrer por isso. Mas se você sofre, se Deus está permitindo, é melhor sofrer fazer o bem do que você está sofrendo fazendo o mal. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, porém vivificando pelo Espírito. Hein? No capítulo 4 de 1 Pedro, 12 ao 16, amados, não estranheis a ardente prova. Olha quem ama a Deus. A prova é ardente, viu? Vai arder, irmão. Tá? Vai ficar um bagaço. Vai arder. Que vem sobre vós, vem. Sobre todo fiel, vem. Para vos tentar. Olha aí de novo. Testar você. Como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho não para um crente, não. Ele sabe que por Jesus o mundo vai lhe odiar. Ele sabe que por Jesus vai perder amigos. Vai perder muita coisa. E tu prefere quem? Jesus ou as coisas que estás perdendo? Mas alegrai, fique contente, fique feliz no fato de seres participante das aflições de Cristo. Você sofre como Cristo sofreu. Olha que luxo. Quer dizer que eu estou sofrendo como Jesus sofreu aqui? Que privilégio. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
Do jeito que Jesus sofreu e foi glorificado, você e eu sofrendo também será glorificado se ficar até o fim. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois envergonhados, bem-aventurados sois. É pelo nome de Jesus ou pelo teu nome que estás sofrendo? Estás sofrendo pelo nome de quem? Do cantor, da cantora, do teu marido, do teu esposo, do teu filho? Estás sofrendo pelo nome de quem? Sofra pelo nome de Jesus, crente, pois você se tornará feliz, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que paradoxo. Se o Espírito Santo repousa em mim, como é que eu estou sofrendo essa prova ardente? Eita. É pelo nome de Jesus, o Espírito Santo vai dar graça. É necessário você sofrer, porque já está escrito. Você vai sofrer por causa dele. Agora, o Espírito Santo está em você. Você está sofrendo, não é por causa de Jesus? Aí foi triste, né? Que nenhum de vós padeça, sofra como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Dá um glória bem gostoso para Jesus, porque tu estás sofrendo. Meu Deus, está doendo tanto. Eu não aguento mais não, meu Deus. Nada. Sabe graça, favor imerecido. Pior peso Jesus levou por nós. O que a gente sofre não chega nem perto do que o Senhor passou. Aleluia. Fica essa reflexão. Ama ao Senhor teu Deus. Obedece. Deus vai quebrar maldição. Deus vai quebrar macumba. Ferramentas preparadas não prosperam. Deus vai fazer a tua vida crescer e progredir se guardar seus mandamentos e crer no seu santo filho Jesus. Deus abençoe a todos que entraram. Se o Senhor quiser, a gente viver, se Jesus não voltar, vamos entrar ainda no Salmo 18 e continuar nessa meditação. Faltam 49 versículos. Imagina só, em um a gente ficou aqui quase 1h30. Imagina os 49, o que é que Deus não tem para nós, não é? Então Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Compartilhe essa mensagem. Com certeza os crentes provados têm que ouvir isso aqui para entender, ler a palavra e entender que é por amor ao Senhor, que o diabo quer arrancar essa fé. Está lá em Romanos capítulo 8, né? Que a nossa fé é provada e o diabo quer arrancar essa fé, mas não consegue. Que Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Tribulação, angústia, né? Perseguição, altura, largura, profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É crente. Sabe quando você verdadeiramente é crente? Sabe, amor, quando você é crente? Quando você ora e não acontece nada. Você jejua e não acontece nada. Você clama, não acontece nada. Você vai para a campanha de oração, não acontece nada. Deus fica em silêncio. E você não escuta nada de Deus. E você continua crente? Tu é crente mesmo. Hein? Verdadeiramente, tu é crente. Passando o que está passando e tu ainda está resistindo. Eita, tu não abre mão do teu Deus, tu não abre mão de Jesus, tu ainda continua na igreja, tu ainda continua crente. Menino, fosse eu já tinha abandonado, Satanás. Se fosse, mas eu sou único e eu creio e eu esperarei com paciência pela misericórdia do Senhor. Põe tua cara no pó, porventura ainda haverá esperança. Deus abençoe a todos, vamos orar agradecendo a Deus, Pai Santíssimo, Deus de Davi. Obrigado, Senhor, por essa iluminação tão prazerosa e gloriosa. Nos ajude nas provas de confiança em Ti, Pai. No meio da incredulidade, ter fé. No meio de tantos ídolos, meu Pai, tantas religiões, crer que só Jesus é o único mediador entre Ti e os homens. Como Pedro e João disse, abaixo do céu não existe outro nome para que haja salvação. Creia apenas no nome de Jesus. O Brasil e o mundo, Pai, sofrendo, mas nossa fé não está nos presidentes. A nossa fé não está em nós mesmos. A minha fé não está na minha esposa, ela não está, a fé dela não está em mim, não está nos meus filhos. A nossa fé não está nos pastores. A nossa confiança está em Ti, ó Deus, que é Espírito, que é invisível, que muda o nosso cativeiro, Deus Todo-Poderoso, da Calaborigminahasui, Andaramantiofá, era da sobra, Andaramando comum que arreva sobre a canto.
Tu é aquele que quebra o arco do forte, Tu é aquele que corta a lança, Tu é aquele que desfaz a maldição e converte em bênção para todos aqueles que Te amam. Guarda os Teus filhos e filhas, nos ajude e ajude a Tua igreja, a igreja perseguida, vai dando força em meio ao encontro com a morte, Senhor. Que por amor a Ti entregue a morte todo dia, já disse o apóstolo Paulo, Senhor. E por Te amar, muitos estão perdendo a vida, Jesus. Enaio, decamantrina, saia da gadorigimi camantriafa. Por amor a Ti, Senhor, muitos maridos estão perdendo as esposas perdendo os maridos porque não aceitam ser crente. Muitos pais estão abandonando os filhos porque se converteram a Ti. Muita gente perdendo emprego porque os patrões não Te aceitam, Jesus. Oh, aleluia. Muitas igrejas fechando por causa do comunismo, Senhor. Leis corruptas que querem Te bloquear da terra. Aleluia. Olha os sofrimentos dos que Te amam, Senhor. Derrama o bálsamo. Derrame força. Vá calando a boca dos algozes. Tira as soberbas dos incrédulos, dos ímpios, dos homens cruéis, mulheres cruéis, Senhor. Aleluia. Tu ainda tem negócio com os crentes na terra. Tu ainda vai usar com poder e graça e ousadia para o Teu santo evangelho ser proclamado aos quatro cantos do mundo. Vá tirando os tropeços do caminho dos Teus filhos e filhas, tudo aquilo que está atrapalhando. Vá quebrando as portas de ferro, despedace os ferrolhos de ferro, porta de bronze. Tire Satanás da frente, tire os demônios que o diabo enviou, as potestades, os principados, as hostes infernais que estão atrapalhando o crescimento. Oh Espírito da verdade, oh Espírito Santo Consolador. O diabo quer fracassar, o diabo quer arruinar, o diabo quer falir. Mas Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e único Salvador, o nosso Redentor, o Deus do livramento. Vem, Senhor, levanta-te do trono. Venha, Senhor, nos livrar das dívidas. Faça um milagre como o Senhor fez a moeda sair na boca do peixe. Para quitar os débitos. Para nos livrar de dívidas. As nossas causas na justiça. Toda a corrupção nessa justiça brasileira. E na justiça da Tua igreja que está mundo afora. Quantas corrupções, Senhor, Tu és o juiz imparcial, Tu não aceita propina, caixa 2, maracutaia, cambalacho. Ah, Senhor, estende a Tua mão, Tu és o justo juiz, Tu pesa na balança. Socorre os injustiçados, Senhor. Aleluia. Conforta as famílias enlutadas. Ó Deus. As empresas, dos empresários que confiam em Ti, Senhor, socorre, vai abrindo portas de trabalho para os desempregados, Senhor. Veja lá os hospitais, Jesus, que estão chamando por Ti, Senhor, estão clamando a Ti, aqueles que estão na UTI, Senhor. Ah, Jesus, que o médico já desenganou e só crê no milagre. Gadaga sobre camantrafa. Tu tem misericórdia de quem Tu queres ter. Vá cortando o laço de morte onde o diabo quer pegar, Senhor. Ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Nos ajude também a vigiarmos, Senhor. Nos dá um sono tranquilo, reparador. Entregamos esse dia em Tuas mãos. Nos livra de todo o mal. Para a Tua glória e louvor do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eita, aleluia.
Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, tua família crente. E se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos continuar no Salmo 12, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, ai Deus grande, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, a tua vida, em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha, dê glória para Jesus. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Ô glória!